No vídeo de hoje vamos explorar uma figura bíblica muito interessante, Uzá. Quem foi Uzá e qual o seu papel na Bíblia? Mas antes gostaria de lhe convidar a se inscrever no canal e já deixar o seu like. Vamos lá para mais uma história surpreendente? Para entendermos a importância de Uzá, precisamos voltar ao Antigo Testamento da Bíblia, mais precisamente no livro de Samuel. Uzá era um dos filhos de Abinadab, um levita da tribo de Coate, um homem que teve o privilégio de ter a Arca do Senhor abrigada por sua família nos tempos do Antigo Testamento, mas que acabou tendo um final trágico ao tocar na arca de forma precipitada. Esse homem foi Uzá, justamente o homem que hospedou a Arca da Aliança em sua casa logo após a calamidade que atingira os filisteus. Durante o reinado do rei Davi, ele foi escolhido para conduzir uma arca muito especial, a Arca da Aliança, também conhecida como a Arca do Senhor. Era um objeto sagrado que representava a presença de Deus. Ela continha as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, o cajado de Arão que floresceu e o maná, e era carregada pelos levitas durante a marcha do povo de Israel. Porém, certo dia, algo inesperado aconteceu. Como já foi dito, Uzá era um filho de um homem chamado Abinadab, e de acordo com o texto bíblico, Uzá também tinha 2 irmãos, chamados Eleazar e Aiô. Esse último também estava presente quando ocorreu o incidente que custou a vida de Uzá. Alguns estudiosos argumentam que talvez Uzá e Aiô não fossem especificamente filhos de Abinadab, mas seus descendentes, talvez netos dele. De qualquer forma, Uzá e Aiô pertenciam à casa de Abinadab. Mas para entendermos melhor a história de Uzá, precisamos voltar um pouco mais na história bíblica. Ainda antes do período de liderança do profeta Samuel, a Bíblia diz que quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus, na ocasião das mortes dos sacerdotes Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, a Arca da Aliança foi capturada. Os filisteus levaram a arca para suas cidades, mas foram castigados pelo Senhor. Então, aterrorizados e não aguentando mais as desgraças que estavam recaindo sobre eles, os filisteus entenderam que a Arca da Aliança tinha de ser devolvida aos israelitas. E foi nesse contexto que a Arca da Aliança foi parar em Kiriat Jearim. Os homens daquele lugar levaram a arca até a casa de Abinadab e separaram Eleazar, filho de Abinadab, para ser o responsável por ela. Depois de muitos anos que a arca estava na casa de Abinadab, Davi, que àquela altura já estava reinando sobre os israelitas, decidiu levar a arca do Senhor para Jerusalém, confirmando a posição daquela cidade como um centro religioso de Israel. O problema é que a missão de transporte da arca foi um verdadeiro desastre. A Bíblia diz que eles colocaram em um carro novo tracionado por bois. E Uzá e Aiô ficaram responsáveis por dirigir a carroça. A princípio, o transporte da arca foi acompanhado de uma caravana que fazia uma grande festa perante o Senhor, até que algo aconteceu. Quando a caravana estava chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje, e cujo significado faz referência ao rompimento de Irã e de Deus contra Uzá. Esse acontecimento deixou o rei Davi muito abalado. Ele teve medo do Senhor naqueles dias e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar-se para si a arca do Senhor para a cidade de Davi.
Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, e permaneceu ali por 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. O texto bíblico informa claramente que Uzá morreu porque basicamente o Senhor o considerou sua atitude de uma irreverência, depois da arca ter ficado em sua casa durante tantos anos. Uzá foi imprudente e acabou violando o caráter sagrado da arca, que representava a presença de Deus, habitando no meio do seu povo. Aconteceu que eles estavam transportando a arca de forma inapropriada à luz das recomendações divinas. Deus havia ordenado que quando a arca fosse transportada, os coatitas, família dos levitas, da qual a linhagem sacerdotal também foi separada, tinha de carregá-la sobre os ombros. Mas naquela ocasião eles estavam carregando a arca sobre um carro de bois, algo semelhante ao que havia sido feito pelos filisteus quando capturaram a arca nesse ponto. Muita gente não entende porque Uzá morreu ao tocar na arca da aliança, e o mesmo não aconteceu imediatamente aos filisteus, que antes dele tinha capturado a arca. Na verdade, Deus havia permitido que a arca fosse levada pelos filisteus como juízo contra Israel. Além disso, o propósito de Deus era uma manifestação ainda maior do seu poder entre os povos estrangeiros, pois durante o tempo em que a arca ficou com os filisteus, eles foram castigados com grandes calamidades, e sua principal divindade, o deus Dagom, foi humilhado ao ter a sua imagem despedaçada diante da arca do Senhor. Mas no caso de Uzá, foi diferente. A arca havia ficado aos cuidados de sua família por muitos anos. Por conta disso, a maioria dos estudiosos entendem que provavelmente aquela era uma família de levitas. Portanto, parece lógico presumir que Uzá tivesse conhecimento das ordenanças de Deus a respeito de como tinha de ser feito o transporte da Arca da Aliança. Então, quando finalmente havia chegado o momento em que a arca seria levada para Jerusalém, o lugar se tornaria o centro do culto ao Deus em Israel. Os responsáveis por isso ignoraram as ordens do Senhor e tentaram transportar a arca ao seu próprio modo. Assim, naquele contexto, o castigo sobre Uzá teve um caráter pedagógico, para mostrar a todos que as coisas de Deus não podiam ser feitas de qualquer maneira. Essa história nos mostra que a Arca da Aliança era um objeto sagrado, e o contato com ela sem a devida autorização representa o desrespeito à santidade de Deus. Uzá agiu com boas intenções, mas Deus exigia que a arca fosse carregada de acordo com a ordem divina. Portanto, a história de Uzá na Bíblia nos ensina a importância da obediência e do respeito às leis de Deus. Ele é um exemplo de como devemos nos aproximar do sagrado com responsabilidade e reverência. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre Uzá e sua história na Bíblia. E se vocês querem aprender mais sobre os personagens bíblicos, deixe um comentário e se inscreva no canal. Deus te abençoe e até a próxima!